Olá, tudo bem com você? Você já deve ter percebido, de repente, em você mesmo, ou talvez em pessoas que você conheça, padrões disfuncionais que as pessoas têm e que geram resultados quase que catastróficos na vida das pessoas e que são padrões herdados, que você fala, puxa, foi repetido do pai, da mãe, de algum familiar próximo ou até mesmo distante. E dá aquela impressão de que, puxa vida, será que eu vou ser sempre igual? Tipo síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E aí, será que esse determinismo genético é real? Meu nome é Paula Cassanho Vaz e eu tô aqui hoje para conversar um pouco com você sobre como se liberar dos padrões disfuncionais da sua memória celular. Para isso, eu quero te convidar a fazer um exercício bem importante. O que você vai fazer? Pegar um papel, uma folha em branco, tá? De preferência uma canetinha, uma caneta, um lápis. E você vai me acompanhar nesse exercício para que você possa começar a perceber o que está por trás dessa conexão que nós temos com a nossa genética, com a nossa família de origem. Então, pegue seu papel e caneta e se prepare. Enquanto isso, eu vou te falar algumas coisas importantes. Existem hoje ciências, vamos dizer assim, áreas da ciência que são novas, como a epigenética e a psicogenealogia, que comprovam, por vários tipos de estudos, que nós temos uma ligação, uma conexão com a nossa família de origem através da nossa genética. Isso sim é real. Porém, nós hoje não precisamos mais viver completamente grudados nesses padrões, a não ser que sigamos a nossa vida totalmente inconscientes. Se a gente buscar consciência, se a gente buscar a ordem, que nada mais é do que encontrar o nosso lugar na família, encontrar o nosso lugar respeitosamente no mundo e nas nossas relações, consequentemente, nós podemos sim nos liberar desses padrões e construir não só padrões novos, comportamentos novos, resultados novos, que inclusive vão honrar toda a dor que veio antes de nós, como também podemos passar isso adiante através da nossa genética, que também é transformada. É tão interessante isso que eu estou trazendo aqui para você o que é o trabalho sistêmico. A terapia sistêmica, especialmente com as constelações sistêmicas, segundo Bert Hellinger, que é um alemão que desenvolveu aí uma metodologia transformadora e que vem revolucionando a terapia no mundo. Essa terapia ela nos leva num nível tão profundo e num nível tão impactante em relação ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que faz com que nós tenhamos essa possibilidade de encontrar, além de resultados muito mais prósperos em todos os sentidos, uma leveza essencial dentro de nós que nos leva a construir uma jornada muito mais alegre, eu poderia dizer. Isso inclusive aconteceu comigo como cliente e eu fui me apaixonando por essa metodologia, por essa teoria, por essa forma de trabalhar, porque ela faz com que, inclusive, no momento em que a gente vai chegar à remodelagem de crenças, no momento em que a gente vai chegar ao coaching financeiro, que é aquele momento de partir para ação, planejamento, metas, resultados, você tem uma outra força para seguir, porque afinal de contas você encontrou o seu lugar e está livre. É óbvio que nós vamos bater um papo hoje aqui, eu vou te ensinar algo que vai te ajudar a dar os primeiros passos, mas temos muito a fazer ainda. E quem sabe, em breve você possa, a partir dessa conexão que tiver comigo, se perceber que eu sou a profissional de ajuda que pode te auxiliar nesse processo de construção, quem sabe vir fazer aí um trabalho comigo, seja de imersão sistêmica, seja inclusive de um curso Segredos para a Sua Prosperidade Total. Vamos lá? Você com seu papel e sua caneta. Então, você vai fazer um primeiro desenho. Lá embaixo, você vai fazer uma bolinha, que é você, e atrás você vai fazer outras duas bolinhas, exatamente assim. Então, aqui é você, essa bolinha da esquerda atrás de você é seu pai, e essa bolinha aqui é sua mãe. Ok?
Então você vai começar aqui a olhar esse desenho. Desculpa, eu falei, esse aqui é o pai, esse aqui é a mãe, né? Tá certo. Então eu vou escrever aqui pai e mãe. E aqui é você. Isso aqui parece muito simples, mas muitas pessoas se perdem na hora de perceber essa relação. Porque veja que aqui eu comecei a mostrar para você, através de um desenho, uma ordem. Pai, mãe e filho. Você deve conhecer alguém, talvez intimamente, que se coloca no meio do casamento dos pais, que de alguma maneira tem comportamentos, né? De ser pai do pai, pai da mãe, entre outras coisas aí que caracterizam algumas desordens. Para você, inclusive, começar a sentir no seu corpo, feche um pouquinho os seus olhos e pense no seu pai, na sua mãe e em você. E veja onde você fica nessa cena. Perceba o seu tamanho, perceba o semblante dos seus pais, para onde eles olham, como eles ficam aí. E perceba como fica sentir essa imagem no seu corpo. Não é no seu coração, mas é no seu corpo. Verifique se você fica leve ou pesado. Se de repente seu coração palpita mais rápido. Talvez você sinta um calor. Perceba o seu corpo enquanto você visualiza seu pai, sua mãe e você. Talvez até você tenha tentado colocar nessa imagem como as bolinhas. E talvez não tenha conseguido. Então perceba como você se sente, como essa imagem é. E tome nota no seu papel. Tome nota descrevendo um pouco de como foi ver isso, de como você se sentiu. Quem sabe no momento você possa inclusive compartilhar comigo. Sim? Algumas pessoas não conheceram seus pais biológicos, seja porque foram adotados, seja porque o pai não esteve disponível e se retirou, ou a mãe, ou porque faleceu. Mas eu vou te contar algo bem importante, algo para adultos inclusive, sabe? Matematicamente e geneticamente, nós somos o resultado perfeito da combinação de 50% do papai com 50% da mamãe. Queiramos ou não, nós somos o resultado perfeito, genético e exatamente 50% do pai, 50% da mãe. Se nós fizermos hoje um exame genético em você, nós vamos comprovar na prática que você é 50-50. Dos seus pais biológicos, obviamente. Aquele homem comum e aquela mulher comum. Que um belo dia, sabe-se lá como, porque não importa como foi. Se foi com bastante prazer, alegria, se foi com dor, se foi com muita dor. Mas o que importa é que naquele dia, naquela noite, naquele momento, eles conseguiram estar juntos e disponibilizaram ali a genética. Disponibilizaram ali o óvulo e o espermatozoide que se uniram e deram vida a você. E independente de qualquer julgamento, porque nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para nos liberar, concorda comigo? Então, independente de qualquer julgamento, além ou a despeito de qualquer situação que não venha ao caso aqui, esse homem e essa mulher tiveram coragem de estar juntos naquele momento, entregar o seu material genético, e essa mulher, independente de qualquer coisa também,
ela nutriu você pelo tempo suficiente para você nascer. Se todos nós conseguíssemos entender que essa simplicidade do que eu acabei de falar é o que é a vida, porque eles fizeram o que tinha que ser feito. Todo o resto que vem, com todos os detalhes, às vezes sórdidos, às vezes não, mas todos os detalhes que vêm depois, os cuidados de um pai, de uma mãe, os pagamentos que eles fazem por coisas, os presentes que eles nos dão, a educação que eles nos dão, são bônus. Bônus que vêm e que, se a gente fosse ver, não seriam tão necessários, porque o que eles nos deram antes disso foi muito suficiente. E muito, muito, muito precioso. Mas, além disso... Um minuto, por favor. Talvez você nunca tenha parado para pensar que antes disso nós ainda temos mais coisas. Você já parou para pensar que o seu pai e a sua mãe também têm pai e mãe? Mesmo que eles não estejam vivos, eles foram gerados por alguém, por um pai e por uma mãe. Porque é necessário um óvulo e um espermatozoide para que haja vida. Concorda comigo? Então você pode desenhar atrás do seu pai 2 bolinhas e atrás da sua mãe 2 bolinhas. O pai do seu pai, que é o seu vô, a mãe do seu pai, que é a sua avó materna. E atrás da sua mãe, a mesma coisa, o pai, que é o vô materno, e a mãe, que é a avó materna. E a tua árvore começa a crescer. Como você se sente ao ver as suas bolinhas aí, a sua árvore crescendo? Feche os olhos e imagine agora que você vê à sua esquerda o seu pai e atrás dele o pai e a mãe dele, mesmo que você não conheça. Você vê atrás dele um homem e uma mulher representando os pais dele. E à sua direita você vê a sua mãe e o pai e a mãe dela atrás dela. Se relacione com essa imagem. Ou seja, deixe fluir os detalhes que você possa ver. Talvez você veja rostos, talvez você veja os tamanhos, talvez esses avós sejam muito grandes ou muito pequenos. Mas perceba a presença deles atrás dos seus pais. E veja no seu corpo como você se sente. Eu te digo que é bem possível que você se sinta muito mais leve. Se você não se sentir mais leve, você também pode me procurar e me contar como foi. Perceba que o fato do seu pai e a sua mãe terem pai e mãe, algo novo começa a se mostrar. Porque existe uma ordem maior que vem. E se você é 50% pai, 50% mãe, e se teu pai é 50% pai dele e mãe dele, e se sua mãe é 50% pai e mãe dela, significa que você tem 25% dos seus avós em você. Faz sentido? E você sabia também, talvez não sabia, por isso nós estamos conversando aqui, mas os estudos da psicogenealogia e da epigenética comprovam que nós temos a influência de pelo menos 7 gerações atuando diretamente na nossa memória celular. E mais, que nós, por um senso de pertencimento, que é um tipo de lealdade à nossa genética, nós temos tanto desejo de pertencer ao nosso sistema familiar, a essa árvore genealógica, que nós repetimos padrões até de quem nós nem conhecemos, simplesmente por essa conexão genética celular que temos com eles. Você pode desenhar aí as gerações.
Atrás de cada pessoa você pode colocar as bolinhas que representam pai, mãe, pai, mãe. E você vai ver algo crescendo e crescendo, mais ou menos assim. Então veja, se nós temos a influência de pelo menos 7 gerações na nossa memória celular, e esse desejo interior, inconsciente, natural, intrínseco do ser humano, de desejar pertencer, começa a perceber então que hoje os resultados que você vive, se você não está consciente e se você ainda não se conectou com o essencial, provavelmente está repetindo toda a história da sua genética. Então, a ideia desse bate-papo, que eu já vou encaminhar para o final aqui, foi começar a trazer para você essa consciência, ampliar, fazer abrir a tua visão para compreender que você não é um ser isolado que nasceu do nada. Você é um ser que veio de uma história, de uma genética, de pessoas também inconscientes e que muitas vezes, se você for pensar, olhando todo esse quadro aqui, com certeza teve muita dor. Com certeza tiveram problemas sérios, tragédias e também muita força, muita alegria, muitas conquistas, especialmente nessas 7 gerações que estão aí de alguma maneira presentes dentro de você. Então, para fechar esse nosso exercício, eu recomendo que você faça uma reverência de gratidão e respeito a tudo e a todos que vieram antes. Se for possível, abaixando um pouco a sua cabeça, suas mãos. Você pode colocar a sua mão no peito. Baixar a sua cabeça. Pensar nessa árvore genealógica. Se conectar com toda a força que vem do seu sistema familiar. E então você pode dizer: muito obrigada. Graças a tudo e a todos que foram, a vida chegou até aqui, em mim. Muito obrigada. E somente se for possível, você pode dizer algo a mais. Com esse presente precioso, que é a vida, eu me comprometo a fazer algo grande. Com o meu presente. Obrigada. Ao finalizar a sua reverência, no tempo que você precisar, respire fundo e perceba como fica o seu corpo em pensar nisso e em experimentar isso. Se você precisar de ajuda, meu nome é Paula Castanho Vaz. Você pode me seguir no Instagram, pode me seguir no Facebook. Se precisar de algo a mais, me chama no 48 999530144 e eu também vou deixar os meus contatos na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse assunto tão importante e especial para mim. Até a próxima. Tchau, tchau.